Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Alexandre falando, iniciando a aula 7 da disciplina Matemática Elementar e Discreta. Conteúdo da aula, pessoal. Nós vamos falar sobre álgebra booleana, é a parte 2. Na aula 6 já falamos de álgebra booleana, essa é a parte 2. Vamos fazer e falar sobre avaliações de expressões booleanas. Vamos falar sobre as leis fundamentais e propriedades da álgebra booleana. Vamos falar sobre os teoremas de Morgan e, por final, falar de simplificação de expressões booleanas. Primeira observação da aula, ler o material didático que está disponível no AVA, referente a essa aula 7, e pesquisar outros materiais, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, complementar o conteúdo aqui, o assunto. Lembrando que a aula é um pequeno resumo aqui do conteúdo, alguns exercícios que eu escolho para vocês, tá bom? Então, vamos fazer a primeira parte aqui, né? Como que nós avaliamos uma expressão booleana, tá? Nós temos aqui uma expressão booleana, já falamos disso na aula passada. Tem a variável x, y, z, o operador OR, o operador AND, tá bom? Então, é uma expressão que depende das três variáveis. Para avaliarmos, pessoal, nós queremos falar se essa expressão vai ser verdadeira, número 1, ou vai ser falsa, 0, conforme a notação que nós estamos usando aqui, tá bom? E para isso, nós temos que analisar as possibilidades das outras três variáveis, de x, y e z, tá bom? Nós fazemos isso por meio da tabela verdade. O número de linhas da tabela verdade, pessoal, é 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis. A gente fala assim, ó, a cardinalidade de variáveis, tá bom? Então, no nosso caso aqui, 2 elevado a 3, nós temos 8 variáveis. Se tivesse mais variáveis, é só fazer essa conta. Por exemplo, 4 seria 2 elevado a 4, que seria 16. Já ficaria um pouco cansativo, tá? No geral, a gente faz didaticamente isso aqui com 3 variáveis. Mas para qualquer quantidade de variáveis, seria isso daqui. Então, de novo, ó, eu quero saber se essa expressão é verdadeira ou falsa. Eu vou ter que analisar a tabela com todas as possibilidades. Então, nós temos aqui x, y e z e todas as possibilidades. Todas falsas, tudo 0, e todas verdadeiras, tudo 1. E no meio aqui, todas as combinações possíveis, tá bom? Lembrando aqui da aula passada que nós falamos sobre a prioridade, né? Primeiro a negação, está usando esse símbolo, que é o mesmo que a gente está fazendo assim, tá? O e, aqui, que é o AND, ou o ponto, depois o ou a soma, OR. Nessa aula, pessoal, complementando aqui as informações, nós vamos começar a falar operador, multiplicação lógica e soma lógica, tá? É o AND e o nosso ou o OR, tá bom? Então, tem que se acostumando aí com o nome das operações. Então, começamos aqui com a negação da variável z, aonde é 0 vira 1 e aonde é 1 vira 0, tá? Só fazer isso tudo. Depois, começamos pelo produto lógico, ou multiplicação lógica, ou AND, ou e, tá aqui, ó, essa coluna. Tá? Vamos olhar para a coluna do y aqui, deixa eu ir apagando aqui para ficar mais fácil de vocês acompanhar aqui o que nós estamos fazendo. Então, vamos aqui. Então, a gente vai olhar para a coluna do y e do z, vai fazer a operação lógica e. Lembrando, nós vimos na aula passada, a tabela verdade do e só é verdade quando ambos são verdades. Então, aqui é verdade, aqui é verdade. Por isso está verdade aqui. A gente faz assim. Aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade. Caso contrário, tudo é 0. Então, fica dessa maneira aqui a coluna do e. E por último, fazemos o ou. Então, vamos olhar aqui para a coluna do x agora. Deixa eu apagar aqui novamente. Vou até mudar a cor da tinta aqui para chamar bastante atenção. Então, vamos olhar aqui para a coluna do x, a primeira, e a coluna aqui do e, ó, y, e, z negado. E o ou, ele é falso, né, quando os dois forem falsos. Então, falso com falso dá falso, e você vai fazendo assim, falso com falso dá falso, tá bom? E os outros casos é tudo verdadeiro. Então, fazemos assim. Só tem mais um caso aqui, falso com falso é falso. E o resto tudo verdade, tá bom? Então, nós dizemos assim. Agora, olha só, aqui está a parte mais importante. Essa expressão booleana vai assumir valor verdadeiro, ou seja, o número 1, nesse caso aqui. E nesses casos aqui, tá? No restante dos casos, elas são falso. E, obviamente, vai depender das entradas, que é x, y e z barra, tá bom?
É assim que nós respondemos aqui. Aqui nós temos o mesmo exercício, só feito com as portas lógicas, o circuito lógico do exercício. Falamos isso também na aula passada, né? Nós temos aqui a variável x, que vai entrar numa soma, né? A porta lógica da soma está aqui. A porta lógica aqui do produto está aqui. Vai entrar y. E aqui nós temos o z, a porta lógica da negação, do not. Então aqui vai entrar y e z. E vai sair y vezes z negado. Tá? Aqui tem barrinha. E aqui vai entrar x, como é a porta lógica da soma, vai sair x mais y e z negado. Tá bom? Então nós lemos assim, né? X ou y e z negado. Tá bom? Ou pode ler x mais a operação lógica, né? A gente fala o mais lógico, ou a soma lógica, y vezes o produto lógico, z negado. Tá bom? Tem várias maneiras de falar. Inclusive, aqui outra dica, né? É muito comum a gente colocar o ponto para lembrar que é o e às vezes nem coloca mais o ponto. A gente vai simplificando a expressão. A gente já tem um conhecimento prévio e a gente vai acelerando agora as coisas aqui, tá bom? E outra coisa, pessoal, de novo, por isso que lá no início falei, importante ler os livros para você pegar essas notações, tá bom? Pegar essas observações também. Então, dessa forma, pessoal, nós temos aqui que o espaço booleano, ele é formado pelas operações elementares, OR ou AND, né? Aqui, ó, soma lógica, produto lógico. E negação, que pode ser aquele símbolo, uma barrinha aqui, ó, tipo uma chavezinha na frente, ou pode ser assim, tá bom? Tanto faz aqui. Que também é conhecido como complementação. E os únicos símbolos que nós temos, 1 e 0, né? Então, só tem esses dois símbolos aqui. Vamos falar de algumas propriedades das operações lógicas, tá? Então, soma lógica, OR ou, tudo a mesma coisa, pessoal. Toda vez que eu tenho uma variável A qualquer operada com 0, vai ser o próprio A. Tá? O A operado com 1 vai ser sempre 1. A variável operada com ela mesma vai ser A. Tá? Para simplificar, presta atenção, para simplificar toda hora, não falando que é a soma lógica, ficar falando OR ou, nós falamos A mais 0 igual a A mais 1 igual a 1, A mais A igual a mais o complemento de A igual a 1. Tem que memorizar isso daqui, tá, pessoal? Tem que memorizar. E a mesma coisa para a multiplicação lógica, que é o AND ou o E. Tá? Já vou usar a linguagem mais simples, tá? A vezes 0 é 0. A vezes 1 é A. A vezes A é o próprio A. A vezes A negado, ou o complemento de A, é 0. Tá bom? Isso daqui tudo, pessoal, nós conseguimos mostrar via tabela verdade, tá bom? Obviamente não vou fazer aqui um por um, para a aula não ficar muito extensa, mas tem lá na lista de exercícios como exercício. A gente vai fazer alguns exemplos aqui na aula, na sessão de exercício, e a gente vai ver por que isso aqui tudo é verdade. São propriedades bem simples, mas que é bom você memorizar e entender porque são verdadeiras. A negação da negação é a própria variável, tá? Nega duas vezes, é como não negar, tá? É como se você estivesse falando não, não, né? Ó. Não é par. Se não é par, é ímpar. Só que você está falando que não é ímpar, então é par. Observe que é a mesma coisa falar que é par. Só exemplo para vocês irem pensando, tá bom? Mas muito simples. Vale a comutatividade tanto para a soma lógica quanto para a multiplicação lógica. A mais B, falamos disso nas aulas passadas, estruturas algébricas, é igual a B mais A. É válido isso. A vezes B é igual a B vezes A. Para que nós precisamos disso aqui, pessoal? Nós queremos saber simplificar as expressões. E aí, para simplificar, nós precisamos disso daqui. Um exemplo muito fácil aqui, só para pensar, tá? Quando nós estávamos falando de produto vetorial, espaço vetorial, né, nós tínhamos o seguinte conceito aqui, ó. As continhas básicas mesmo lá das estruturas algébricas, né? Teoria de corpos, humanoide. Nós sabemos que isso tem isso aqui, ó, 2x mais y dividido por x, por exemplo, aqui. Como que a gente pode fazer isso aqui, ó, por x mais y ao quadrado aqui?
tá? Como que a gente simplifica isso? E aí tem que lembrar das operações lá, né? Dos produtos notáveis, simplificação, tá? Se é que tem jeito de simplificar. Tem várias maneiras, né? Esse aqui é outro exemplo. Dividido por x mais y, né? Frações algébricas. E aí nós conseguimos simplificar isso. Outro exemplo, fração mesmo, ó. Nós temos lá a fração 9 sobre 12, por exemplo. Nós sabemos que é 3 sobre 4. Porque nós usamos propriedades válidas aqui, tá bom? Tanto aqui como aqui, para conseguir simplificar, nós fazemos assim, usamos aquelas propriedades, aquelas leis, tá? Aqueles teoremas que nós sabemos que vale lá para a estrutura algébrica. Então, nós estamos vendo aqui também a álgebra booleana como uma estrutura algébrica, tá? E essas são as regrinhas que você tem que memorizar, tá? E você vai memorizar agora aqui nos slides, nos livros, ou fazendo exercícios. Quanto mais você souber, melhor, ok? Outras propriedades da álgebra booleana. Associatividade, tanto para a soma lógica quanto para o produto. Já falamos também, tá? Observe que começa a ser repetitivo. Nós falamos isso lá na teoria de anéis, de corpos, das estruturas algébricas de modo geral, tá bom? Nem sempre são válidas, mas aqui está sendo afirmado. Nesse caso, na álgebra de Boole, vale, ok? E nós temos uma distributiva da multiplicação em relação à soma. Essa vai ficar A vezes B e B vezes C. Muito parecido com o que a gente faz lá, né, nos teoria dos grupos. Ó, 2 que multiplica x mais y. Quando isso aqui são números, a gente sabe que vale 2x mais 2y. Falamos bastante também disso daqui, tá certo? Então ela também vale aqui, olha que interessante, tá? E aí existem outras, tá, pessoal? Outras propriedades que vocês vão pesquisar em livros, aí, sites, ou na seção de exercício, nas listas. Tá? A ideia é essa. Vamos falar aqui do primeiro teorema de Morgan. Tá? Ele fala o seguinte: a complementação de um produto, entre parênteses lógico, sempre é lógico aqui. Como eu disse atrás, vamos até evitar ficar falando, nós já sabemos. Toda vez que falar soma, é a soma lógica, e toda vez que falar produto, é o produto lógico. Tá bom? Então ele fala o seguinte: a complementação, ou seja, a negação de um produto, equivale à soma das negações de cada variável do referido produto. Então tá aqui, ó, A, B, C. E o produto lógico aqui e negando todo mundo, né? Poderia até colocar um parênteses aqui para saber que está negando todo mundo. Isso aqui é equivalente a você fazer a soma das negações de cada variável aqui. Tem que memorizar isso aqui, tá? É uma propriedade, é um teorema que nos ajuda a simplificar as expressões booleanas, ok? E o segundo teorema é muito parecido, só que inverso, né? Ele vai falar em relação à soma transformada em produto. Olha a simbologia. Então, pegou uma soma de algumas variáveis, A, B, C, pode ser 3, 4. Aqui ele colocou várias, né? Infinitas, inclusive, ó, reticência, pode ser qualquer quantidade. E aí isso é equivalente ao sinal de igualdade aqui, ó, a multiplicação das variáveis negadas, tá bom? Então, para finalizar o vídeo, vamos pegar um caso específico. Se eu tenho só duas variáveis, A e B, como que fica o primeiro e o segundo teorema? O primeiro fica assim, ó, A vezes B negado, faz primeiro o produto, ou E, e depois nega. É a mesma coisa que fazer a soma primeiro, ó, aqui, ou primeiro, das variáveis negada. Inclusive, essa propriedade aqui eu peguei e demonstrei ela via tabela verdade. Está aqui no cantinho aqui. Então, são duas variáveis, primeira coluna do A, segunda do B, todas as opções lógicas possíveis. Então, os dois negados, os dois verdadeiros. Perdão, corrigindo aqui, os dois falsos e os dois verdadeiros. Todas as opções possíveis. Sempre tem duas, são 4 linhas. Cai na continha que eu acabei de falar. E aí vamos fazer aqui o A vezes B, ou A e B, né? Então só é verdade quando ambos são verdades. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem onde estou falando. Então, o E, estamos aqui, só é verdade quando os dois são verdadeiros. Então começa por aqui, coloca um, o resto é falso. Então falso, falso, falso. Agora nós temos que negar, olha o símbolo aqui, ó, de negação. Isso é a mesma coisa que A e B negado. Ou seja, nós estamos fazendo essa parte aqui. É só trocar. O que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. Então ficou isso aqui.
E aqui nós estamos negando o A, era 0, virou 1, era 1 aqui, virou 0, né? E aqui a mesma coisa com o B. Deixa eu apagar de novo para a gente entender o que está fazendo. Então, para negar o A, eu olho para cá, e para negar o B, eu olho para cá. Ó, só trocar onde é 0, vai 1, e onde é 1, vai 0. E agora a soma, olhando para as duas aqui, ó, olhando para o A negado e o B negado. A soma, ou o ou, só é falso quando os dois são falsos. Então começa por aqui, ó, falso aqui, então falso aqui. E o resto é verdadeiro. Vou repetir, ó, o ou só é falso quando ambos são falsos. Então tá falso aqui e tá falso aqui. Aqui é falso. O resto é verdadeiro. Agora compara essa daqui com essa daqui. Observem, ó, é a mesma coisa, é equivalente, tem a mesma tabela verdade, tem o mesmo valor lógico. Portanto, mostramos via tabela que esse lado do primeiro teorema é exatamente igual a esse lado. Então, podemos usar isso para simplificar expressões booleanas. Da mesma maneira, vocês vão fazer como atividade, está até na lista, para o segundo teorema. Tá? Uma tabela verdade para mostrar isso daqui. A pergunta aqui, podemos mostrar? Sim, né? Uma maneira de mostrar usando a tabela verdade. Na verdade, pessoal, qualquer igualdade você pode mostrar, tá? Qualquer equivalência, né? Você pode mostrar via tabela verdade, mas cuidado com o enunciado do problema, tá bom? Bom, vou deixar o restante para o próximo vídeo. Nós nos encontramos no próximo vídeo.